É uma alegria poder estar aqui na igreja da Asa Norte. Eu já tenho quase 20 anos de ministério aqui nessa região. E é bom poder rever aqui alguns que já foram ovelhas do meu distrito pastoral, alguns aos quais eu pude batizá-los, selar a fé deles em Jesus Cristo, alguns aos quais eu pude fazer o casamento, batizar os seus filhos. É muito bom encontrar amigos. Eu fico pensando no céu, a alegria que nós teremos de rever essas pessoas que são nossos amigos e que o tempo e as situações nos distanciam. Eu conheço essa igreja desde a igrejinha ali do fundo, né? Essa igreja sempre foi uma igreja assim de um grande coração. Essa igreja acomodou por algum tempo a loja dos céus, ali colado na igreja ali do fundo. E eu já dormi muitas noites no fundo desta igreja. Ali tinha um quartinho que se fazia, o departamento, a sede era em Goiânia. Eu vinha para cá e aqui eu atendia os comportores e muitos dos irmãos estavam comprando literatura ali. E que igreja bonita hoje vocês têm, né? Era um sonho, isso aqui era um sonho muito antigo. Os novos chegam e não sabem nada disso no passado, não é verdade? Não sabe nada disso, mas essa igreja lutou muito para chegar onde chegaram, como estrutura física, eu estou falando, porque o ideal de crescimento espiritual e o desafio continua constantemente. E eu quero dizer para vocês que eu tenho uma apreciação muito grande pelo vosso pastor. Acho que vocês têm um grande pastor, né? O pastor Laércio é alguém que eu admiro muito. E a razão de eu estar aqui hoje é porque ele está suprindo uma necessidade do meu distrito. Mas ele é muito esperto. Porque ele disse: eu só vou lá se você suprir as minhas necessidades aqui no meu distrito, porque eu estive viajando por aí. Hoje eu deveria estar pregando. Diz: pastor Laércio, pode ficar tranquilo que eu vou limpar a tua barra com a tua igreja. E ele está hoje nos ajudando no encontro de casais. Ele está lá com a sua esposa e mais tarde eu estarei lá. Mas ele me fez um outro compromisso, me fez fazer com ele um outro compromisso. Ele disse: nós estamos querendo dirigir ali um curso como deixar de fumar. E ele disse: eu sei que você tem liderado bons cursos como deixar de fumar por aí. Então ele disse que ia para eu falar com o Dr. Valdir, que já deve estar por aí, para marcar um dia para a gente conversar com vocês, com a equipe, para organizar um bom curso como deixar de fumar. Veja como são as coisas, né? Uma mão lava a outra e as duas pagam a conta da CAESB depois. Louvado seja Deus. Estou feliz, muito feliz de poder falar a vocês e estar na igreja de vocês. A minha esposa está me acompanhando, é a Dilza. Está lá, quietinha ali no cantinho dela. Eu sou grato a Deus por esse privilégio que nós temos, em tão boas circunstâncias, ler e estudar a palavra de Deus. Eu recebi em uma de minhas igrejas há quase um mês atrás um rapaz que veio do Paquistão. O nome dele é Navid. Ele fala muito pouco português. Navid sofreu muito lá no Paquistão. Ele conseguiu um visto para vir ao Brasil. Ele conheceu uma jovem cristã, se apaixonou por essa moça. Ele trabalhava numa ONG. Ele tem 27 anos de idade, Navid.
Sua família muçulmana, conservadora. E o Navid agora começou a conhecer o cristianismo e decidiu que seria cristão. Esse menino foi perseguido. Ele teve que mudar de cidades para cidades, e a sua namorada, que tornou-se a sua esposa, casaram escondidos da família. E a esposa continuou trabalhando na ONG, e Navid passou de uma cidade para outra, sempre sendo perseguidos por muçulmanos. Ele sofreu muito na família, foi espancado. O pai bateu muitas vezes e bateu na sua cabeça. Ele hoje usa um óculos forte como consequência desse sofrimento. E por fim, a sua esposa fora sequestrada e foi rudemente, cruelmente assassinada. E ele, ao chegar aqui no Brasil, ver essa possibilidade de liberdade, de adoração e culto, ele ficou encantado. Ele está estudando o Apocalipse, e eu até preciso de alguém aqui dessa região para me ajudar, porque ele só fala inglês, fala muito pouquinho português, mas um menino que já aprendeu a amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está convicto na sua fé. Por isso, todas as vezes em que eu estou ali para estudar, para pregar, eu penso, que bom que a gente tem liberdade de culto, de adorar a Deus. Eu quero convidar vocês para abrirem as vossas Bíblias no livro de São Mateus. São Mateus, no capítulo 14. Versículo 22 em diante. Essa água aqui é abençoada. São Mateus 14, versículo 22. Essa é uma história muito bonita, onde nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida pessoal. Muitos sermões já foram feitos sobre esse tema, sobre esse texto, sobre essa história, e mesmo assim eu ainda tentarei tirar algumas lições que nós podemos aprender nessa história registrada aqui no versículo 22 em diante. Todos têm as suas Bíblias em mãos? Se alguém não tem Bíblia, levante a sua mão para que alguém se assente do seu lado. Porque quem veio à igreja não pode ficar sem uma Bíblia na mão, uma Bíblia aberta em suas mãos nessa hora. É como um soldado que foi para a batalha e no meio do tiroteio alguém pergunta: cadê o seu rifle? Cadê a sua arma? Ele diz: olha, esqueci, está lá no celeiro da minha casa. Agora é hora de manter a Bíblia aberta. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E agora Deus vai falar a nós. Que os nossos pensamentos estejam concentrados na palavra de Deus. Que as nossas palavras não fiquem divagando em assuntos sem sentido. Vamos pedir a Deus que trabalhe, que nos ensine alguma lição para nos ajudar a crescer e encher o nosso coração de esperança. Versículo 22, então, eu começo a ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, ele subiu no monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta
quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e lhe disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Por si só, essa história já nos traz entusiasmo, esperança, segurança. Mas vamos tentar entender um pouquinho o pano de fundo dessa história, para que a gente possa compreender melhor como Jesus agiu, por que Jesus agiu assim, qual foi a reação dos discípulos. E vamos aprender um pouquinho com Pedro também nesta manhã. Essa história começa com algo incomum. Pela primeira vez, aqui nos evangelhos, nós encontramos Jesus mandando ou compelindo os discípulos para afastarem-se dele. Para afastarem-se dele. Não era comum essa atitude em Jesus. Normalmente Jesus tinha prazer em estar com seus discípulos. Tanto é que daquela grande multidão que seguia Jesus, Jesus escolheu um grupo menor que fora treinado por eles, os 70. Eles foram treinados por Jesus, estavam próximos de Jesus. Daquele grupo de 70, Jesus ainda escolheu um grupo menor para estar ao lado dele em todos os momentos. Esse grupo era o grupo de 12. E dentro daquele grupo de 12, Jesus ainda tinha um grupo ainda um pouquinho menor. E esses ainda estavam cada vez mais próximos de Jesus. Alguém pode até pensar: mas vem cá, Jesus ou Deus tem os seus filhos preferidos? Eu, às vezes, ao estudar, ao ler esse tema, ao ler sobre esse tema, às vezes eu fico pensando que Deus tem realmente os seus filhos prediletos. Ele tem os seus filhos prediletos. Ele tem os seus amigos queridos. Um deles, ao caminhar com Jesus, com Deus por tanto tempo, Deus falou: olha, eu gosto demais de você, meu amigo. A minha amizade com você é tão grande, e eu tenho um amor tão extraordinário por você, que eu não vou deixar mais você ficar nessa terra, não. Vem aqui, você vai viver comigo no céu. Como é o nome desse? Enoque, né? Enoque. E depois do grupinho de 3, teve um que estava sempre mais próximo de Jesus. Quem era ele? João. Vem cá, mas Deus tem os seus filhos prediletos? Tem. Mas veja só, quem escolhe ser um filho predileto de Deus, não é Deus que escolhe, mas somos nós que escolhemos. Nós é quem escolhemos. Jesus sempre tinha esses amigos que estavam ao lado dele, mas nesse início da história, Jesus disse: vocês entrem no barco e vão embora, vão à frente, atravessem o lago. Eles iam rumo a Betsaida. Disse: atravessa o lago e nós vamos nos encontrar por lá. E o Senhor: eu vou ficar aqui despedindo as multidões, enquanto isso, entrem no barco e vão. E os discípulos ficaram ali meio sem entender aquela situação. Ao ler o Espírito de Profecia, nós compreendemos bem o que estava acontecendo. O Desejar de Todas as Nações, no capítulo número 40, fala sobre uma noite no lago, comenta Mateus capítulo 14,
A pena inspirada nos deixa bem claro que havia uma situação que poderia ser perdido o controle daquela situação que eles estavam vivenciando. Porque algum tempo atrás, alguns minutos atrás, Jesus havia multiplicado pães, ali está no mesmo capítulo, versículo 13 em diante. Jesus havia alimentado um grupo de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E havia assim entre eles uma euforia tremenda diante daquele milagre. No passado, Moisés já havia alimentado aquele povo, Deus havia alimentado através de Moisés durante 40 anos no deserto. E o povo judeu, diante da opressão dos romanos, eles acabavam se esquecendo daquelas características humanas do Messias sofredor e se apegavam mais a aqueles aspectos do Messias guerreiro, do Messias que ia à frente da batalha, o general, aquele que haveria de tomar em suas mãos o cetro de Davi, haveria de fazer a terra de Israel transformar-se realmente numa terra onde mana leite e mel. E agora, com esses milagres acontecendo, alguns, segundo o desejado de todas as nações, estavam a argumentar, e olha, esse é o momento de nós pegarmos Jesus, Ele é o Messias, pegá-lo à força e fazê-lo rei, vejam só, os nossos inimigos, imaginem a cena, a cidade de Jerusalém cercada, os nossos inimigos romanos nos atacando, um soldado foi furado, foi ferido por uma flecha, uma lança, uma espada, e Jesus, o Messias, coloca a mão e a saúde dele é restaurada. Então não teremos perda de soldado. O cerco foi tão grande, faltou alimento, Jesus ora e o alimento é multiplicado. E veja só, tudo isso era algo assim extraordinário na cabeça deles. Eles diziam, esse é o momento, nós precisamos fazer o rei, mesmo que ele não queira. E os discípulos também sonhavam isso, mas percebiam que Jesus era muito modesto com relação a isso, e Jesus não estimulava esse tipo de comportamento, porque Jesus tentava o tempo todo orientá-los que o seu reino não era um reino desse mundo. Mas nessa circunstância havia um alvoroço, e um dos incentivadores dessa situação, segundo o desejado de todas as nações, um capítulo chamado Judas, era Judas, um dos incentivadores. E havia entre a multidão homens fortes, robustos, que se preciso fosse, tomariam Jesus à força e o fariam rei. E Jesus, percebendo esse clima, e ele sabia que qualquer movimento naquele sentido frustraria os planos de Deus para a sua vida, os objetivos que ele havia vindo para cumprir como filho de Deus seriam frustrados, além do que poderia ocorrer um tremendo derramamento de sangue. Jesus, percebendo essa situação toda, ele disse para os discípulos, por isso ele disse, compeliu, a Bíblia nos diz que ele compeliu, ele disse, entrem no barco, vão, atravessem o lago e nós vamos nos encontrar lá. E os discípulos ficaram por algum tempo assim, sem saber o que fazer, eles tinham dúvidas, mas ele é ou não é o Messias? Por que ele não assume? Por que ele não libertou João Batista quando estava lá na cadeia, deixou o seu melhor amigo perder a cabeça lá no cárcere? Por que ele permitiu essas coisas? Então começou a surgir algumas dúvidas sobre a própria messianidade de Jesus, e os discípulos ficaram assim, alguns até se arrependeram ali na praia, numa comissãozinha rápida, e alguns diziam, nós devíamos ter forçado mais, quem sabe ele teria aceitado ser coroado rei de Israel. E os discípulos demoraram um pouco para entrar no barco e para se dirigirem e seguirem a ordem de Jesus. E Jesus então, através da sua influência e do poder da sua voz, através do seu porte físico e nobre e suas palavras convincentes,
convenceu aquele grupo da multidão que não deveriam ir no caminho que eles estavam indo. E o desejar de todas as nações nos diz que eles, pouco a pouco, foram acalmando, aquela confusão foi se desfazendo, até que Jesus ficou sozinho, que havia despedido de todos. Então Jesus subiu até o monte para orar. Enquanto isso, os seus discípulos que haviam demorado ali na praia, eles agora foram para o mar com seu barquinho, a vela. E essa história está registrada também em Marcos 6, 45, São João 6, 15 a 21. E em São João a gente encontra alguns outros detalhes diferenciados que podem nos ajudar a esclarecer algumas coisas também. E vejam só o versículo 24 em diante. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. São João 6,19 diz que eles tinham andado de 25 a 30 estádios. Se considerarmos que esse era o estádio romano, entre 4 e 5 quilômetros eles haviam andado de barco, até a hora em que a história começa a descrever alguma situação que eles estavam vivendo. Açoitados pelas ondas, verso 24, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, de 3 horas cada uma, enquanto os judeus dividiam em 3, e se esse é um cômputo romano, deveria ser entre 3 a 6 horas da manhã. Então vejamos, os discípulos entraram no barco, por hora que já estava começando a entardecer, e eles tinham remado, e tinham sido levados pela vela por algum tempo, e tinham rodado apenas entre 4 e 5 quilômetros, e eles agora estavam remando, e não saíam do lugar. Remavam e não conseguiam sair do lugar. Que situação difícil e complicada. Que situação difícil. As ondas altas, eu imagino o vento forte, o barquinho sendo jogado para lá, para cá, mas na verdade essa tempestade, ela já havia começado no coração dos discípulos de Jesus. Agora eu faço uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Se Jesus já sabia que eles haveriam de enfrentar uma tempestade, por que Jesus os enviou naquela jornada? Vocês já pensaram nisso? Jesus sabia que eles haveriam de enfrentar aquela tempestade? Sabiam? Mas por que Jesus os enviou? Sabe por quê? Porque era muito mais seguro eles estarem em uma tempestade, enquanto obedeciam uma ordem e a vontade de Deus, do que ficarem na praia, seguros, mas não fazendo a vontade de Deus. A questão da segurança, das circunstâncias, não podem definir se estamos longe ou perto de Deus. O que nós temos que considerar são o que Jesus falou e o que Ele não falou. Vejam só, quando os discípulos entraram no barco e seguiram a viagem, eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus, certo? Se estavam obedecendo uma ordem de Jesus, então por que a tempestade? Eu pergunto novamente. Primeiro, o que foi que Jesus prometeu? Ele não prometeu aos seus seguidores que estariam isentos de lutas e problemas. Jesus nunca prometeu isso. Ao tornar um cristão, ao tornar um seguidor de Jesus, e alguns dizem: "Oh, pastor, mas agora que eu aceitei a Jesus mesmo, eu batizei, entreguei a minha vida, selei a minha vida com Cristo, Senhor, eu estou tendo tanto problema, estou com dificuldades tremendas, estou tendo muitas dificuldades." Quando nos tornamos seguidores de Cristo, nós não estamos isentos de lutas e problemas. Vejam o que Jesus prometeu. São João 16, 33.
Ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, as aflições fazem parte da vida do cristão. Não pense que se você está passando por uma turbulência, uma tempestade, é porque Deus se afastou de você, ou porque você se afastou de Deus. É porque no mundo nós teremos aflições mesmo. Mas o que foi que Jesus prometeu? Mateus 28:20. Eis que estou convosco, o quê? Até a consumação dos séculos. Ele não nos prometeu que não teríamos momentos difíceis, mas Ele prometeu a sua companhia mesmo nos momentos difíceis. Então é nessa situação em que nós encontramos aqui os discípulos, o vento a jogar o barco para lá e para cá, para lá e para cá, e enquanto isso os discípulos estavam ali sofrendo, passando medo, sem saber o que fazer, possivelmente já haviam baixado as velas, mas nós temos uma certeza nessa história, que Jesus estava lá no monte, e Jesus estava a orar e a interceder por seus discípulos. Jesus estava lá, e o Desejado de Todas as Nações diz que Jesus não perdeu de vista nem por um momento sequer os seus discípulos durante a tempestade. Jesus não perdeu de vista. Então, agora chegou a quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles agora andando sobre o mar. Imagine uma situação como aquela, o barco sendo jogado para baixo, para cima, os trovões, o som dos trovões, os relâmpagos. Eu imagino madeira boiando daqui para lá, sujeira em cima da água, as ondas muito altas, e durante um momento desse, um relâmpago clareou, nos diz o Espírito Profecia, e eles contemplaram ao longe algo inusitado. Eles nunca haviam visto aquilo. Aparentemente um ser que caminhava sobre as águas. E o nosso cérebro tem um pouco de dificuldade de interpretar alguma coisa que nós nunca vimos. E naquele momento de desespero, os discípulos primeiro ficaram aterrados, diz o verso 26, e depois exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, eles começaram a gritar. Vejam só, talvez tenhamos alguma coisa para aprender aqui. Existem pelo menos dois tipos de tempestades pelas quais nós temos que passar. Às vezes nós passamos por tempestades de disciplina, de correção, para que a gente volte aos caminhos do Senhor. Por exemplo, o caso de Jonas. Jonas teve que enfrentar uma tempestade dura. Mas por quê? Porque ele estava fugindo, ele estava desobedecendo a Deus. E aquela tempestade era uma disciplina corretiva para que Jonas voltasse aos caminhos do Senhor. E existe um outro tipo de tempestade. É aquela tempestade que nós enfrentamos mesmo quando estamos fazendo e cumprindo a vontade de Deus. E o objetivo maior dessa tempestade é nos levar ao crescimento espiritual, para que a nossa fé possa ser robustecida, para tirar algumas arestas que nós precisamos tirar mesmo da nossa vida, para o aperfeiçoamento do caráter. Se por acaso hoje temos aqui alguém que veio à igreja hoje e está assim no seu coração, fala: pastor, eu estou enfrentando uma tempestade tremenda, eu nem sei por que eu estou aqui. O meu barco está no mesmo lugar, eu estou remando já há muito tempo, ele está como um carro atolado, não sai do lugar. Todos os meus projetos estão no mesmo lugar e alguns frustrados nem aconteceram. Eu estou com lutas, dificuldades na família, no relacionamento familiar, tudo está complicado, a minha vida é uma tempestade constante. Dificuldade na educação dos filhos, dificuldade no emprego. Um me disse: pastor, já estou há 8 anos estudando para passar num concurso. Que luta, que tempestade, hein?
Um dia desse, um pai de família me dizia: pastor, eu estou há 6 anos desempregado. Cada um tem as suas tempestades. Se você está sendo lapidado por uma disciplina de Deus, é porque você é uma pedra de grande preço. Ninguém perde tempo lapidando cascalho. Aqui perto de Brasília tem uma cidade chamada Cristalina. Se vocês forem até a cidade, vocês vão conhecer alguns lapidadores ali. E eles pegam aquela pedra bruta, e às vezes a gente vê o que sobra ali do trabalho deles, a pedra bruta. E eles são capazes de olhar para aquela pedra bruta e ver naquela pedra bruta um cristal brilhante, bonito, limpo, transparente, belo. Mas isso só acontece depois de ser o quê? Lapidado. Você está passando por uma lapidação? Amém. Glória a Deus. Se você está enfrentando um momento assim, é porque você é precioso, você é valoroso diante de Deus. E foi isso, os discípulos precisavam ser lapidados, porque o coração deles já estavam cheios de dúvidas. E o Desejado das Nações nos diz que Jesus orou de forma intercessória por seus discípulos, porque ele diz que enquanto os discípulos esperavam uma expectativa de que Jesus seria coroado rei, Jesus sabia que muito em breve a coroa que lhe seria colocado na sua cabeça era uma coroa de espinhos. Ele sabia que seria crucificado, e os seus discípulos não estavam preparados para isso. Por isso, Jesus permitiu que os discípulos ficassem um bom tempo durante aquela tempestade, para serem lapidados. Aquelas controvérsias, aquelas intrigas que havia entre eles, e até mesmo a dúvida sobre se Jesus era ou não o Filho de Deus, tudo havia criado um clima de descontentamento, e havia trazido uma tempestade no coração deles, e consequentemente também uma tempestade os estava assolando. E nessas circunstâncias, no momento em que eles sentiram que não podiam fazer nada, por quê? Porque o seu barquinho estava muito longe da terra. Jesus permitiu que o barquinho ficasse o mais longe possível da terra, porque aí não haveria possibilidades nenhuma de ajuda humana para a solução dos problemas deles. Muitas vezes Deus também permite que isso aconteça em nossa vida. Por quê? Porque a incapacidade humana, muitas vezes, é a única possibilidade divina para trabalhar em nosso coração. O barquinho estava longe, não tinha mais saída. Um dia desse, ao conversar com um pastor já jubilado, ele me disse sobre o trabalho dele. Em uma determinada circunstância, ele foi trabalhar numa instituição aqui na América do Sul. E ele chegou naquela instituição, e a instituição estava com muitos problemas financeiros, lutas, dificuldades. Ele reuniu o grupo e foi ali como administrador. E os oficiais ali, aqueles que trabalhavam naquela instituição, disseram: pastor, nós estamos no fundo do poço, nós estamos no fundo da piscina. Aí o pastor disse: então agora é a melhor hora, porque quando a gente chega no fundo não tem mais para onde ir. Agora o único lugar que tem para ir é para cima. É para cima. Para baixo não dá mais para ir. Então, se você está sentindo que está no fundo do poço, lembre disso. Não tem mais para onde ir. A única saída é para cima. E então veja que situação ali estavam os discípulos. E agora assustados, porque achavam que era um inimigo, e não era o inimigo. Era quem que tinha se aproximado deles? Jesus. E eles começaram a clamar em desespero: é um fantasma, é um fantasma. E antes que alguém tivesse um infarto, Jesus disse: calma. E repetiu aquela frase maravilhosa que a gente gosta muito de ouvir, se é uma hora que a gente está desanimado. Olha que frase bonita que Jesus disse. Qual a frase que ele disse? Tem o quê? Bom ânimo. Calma, tem bom ânimo. Jesus tinha razão para dizer tem bom ânimo. Por quê?
Porque ele disse, porque o quê? Porque sou eu. Não é o inimigo que está fazendo essa tempestade, não é o inimigo que está tentando ceifar as suas vidas, não é o inimigo que está caminhando sobre as águas, ou melhor, não é um fantasma, sou eu estou aqui perto de vocês. E nessa circunstância, a parte mais interessante da história acontece quando, dentre todos os discípulos no barco, aquele que sempre for o mais precipitado, o mais conversador, toma uma reação até imatura, infantil, e ele fala: Senhor, se és mesmo o Senhor que está aí andando sobre as águas, me autorize, Senhor, a ir caminhando também, sobre as águas, a ir me encontrar com o Senhor. Veja só, era uma atitude assim um pouco imatura, não? Mas Jesus não considerou a imaturidade de Pedro naquela situação. Jesus considerou a fé que ele tinha. Então, semelhante a uma criança que está ali no lugar mais alto da piscina, e o pai está dentro de um lugar, a água está alta, está funda para a criança, e o filhinho fala assim: pai, eu vou pular, você me segura? Pai, eu posso pular? Vocês lembram dessa situação? Pai, eu posso pular, você me segura, pai, você tem certeza? Me segura. E o pai fala: pula, filhinho, papai está aqui, pula. Eu imagino Jesus olhando para Pedro, aquela decisão tão precipitada. Então Jesus fala: Pedro, acha um sorriso nos olhos. Vem, meu filho, pode vir. Vocês já imaginaram a cena de uma criancinha começando a dar os primeiros passos? E uma das coisas que ela mais aprecia é quando vê a mão dos pais, ou as mãos abertas na frente dela, dizendo: vem. E vem o primeiro passinho ofegante, vem. E assim Jesus falou: Pedro, vem, filho. Imagine a cena. Pedro está aqui seguro dentro do barco, num lugar não tão tranquilo, mas pelo menos seguro, naquela circunstância que Jesus já estava por perto. E de repente Pedro, Jesus disse: vem. Ele disse: eu posso ir mesmo? Vem, Pedro. E Pedro põe o primeiro pé fora do barco e percebeu que estava o quê? Firme, sólida. Ele estava obedecendo a ordem de Jesus, estava tudo sólido embaixo dos seus pés. E ele colocou o segundo, e agora ele pôde o quê? Soltar do barco, e agora ele começou a caminhar rumo a Jesus. E Jesus, como um pai, dizendo: vem, Pedro. E Pedro foi caminhando, e que coisa boa, caminhar sob as ordens de Jesus. Ele estava caminhando, ele tinha certeza do que estava fazendo, tinha certeza do que deveria fazer, e ele foi caminhando rumo a Jesus, alegre, e não interessava o que estava acontecendo em volta dele, não interessava o barulho do trovão, não interessava se os raios, relâmpagos estavam caindo, não interessava se as ondas eram altas demais, não interessava se o barco estava quase a sossobrar. Ele estava caminhando rumo a Jesus, ele estava olhando para Jesus, e não interessava o tipo de tempestade que estava acontecendo na sua vida, porque ele tinha certeza que estava seguindo a ordem de Jesus. Mas o Pedrão, aquele Pedro, segundo o desejado de todas as nações, por um momento, Pedro, naquela caminhada, ele passou pela cabeça de Pedro: será que os meus amigos lá do barco estão vendo aqui o Pedrão? Só eu e Jesus caminhando sobre o barco. Olha que situação. Será que os meus amigos estão vendo? Só eu e Jesus, os dois caminhando aqui em cima da água. E o desejado das nações nos diz que Pedro olhou para trás. Pedro olhou para trás para saber se os seus amigos estavam vendo o que estava acontecendo. Gente, foi questão de segundos, enquanto ele olhou para trás e disse: oi pessoal, está aqui o Pedrão caminhando sobre as águas. E foi olhar de novo para Jesus. Uma onda se interpôs entre Pedro e Jesus.
foi o suficiente para ele o quê? Afundar. A vida é assim. E a mesma vida do cristão é assim também. Às vezes as coisas estão tudo bem, e a gente acha que vai tudo bem demais, e de repente recebe um telefonema do médico e diz: olha, volta aqui, nós precisamos conversar sobre os resultados do seu exame, precisamos refazer os seus exames. Tudo vai abaixo, o coração acelera. Um pai me disse: eu recebi um telefonema e a pessoa disse: o teu filho está andando com um grupo de traficantes muito perigoso. Eu já tenho visto ele aqui várias vezes no grupo de traficantes, um garoto de 16 anos. E o pai disse: pastor, o mundo foi por água abaixo, afundei naquela hora. Alguns anos atrás, fui atender uma emergência, um pedido, alguém me pediu uma visita, e lá estava um marido sozinho. Ele disse: quando cheguei em casa não tinha mais nada dentro da casa. Minha esposa foi embora, inclusive levou até os móveis, só tinha esse bilhete aqui. Ele estava afundado. É assim, nós constantemente passamos por momentos difíceis, né? E Pedro estava afundado agora, porque ele deixou de enxergar Jesus. Veja, um dos problemas de Pedro nessa circunstância é que ele agora, em vez de olhar para Jesus, o que ele estava vendo diante de si? Uma onda, a tempestade, o problema. Em vez de focar os seus olhos em Jesus, ele focou os seus olhos na tempestade. E se nós não cuidarmos, muitas vezes nós nos concentramos justamente nas coisas ruins que nos acontecem, e esquecemos de tudo que Deus tem feito por nós, pela proteção, pelo cuidado, esquecemos do nosso passado, de onde Deus nos tirou, como Ele nos conduziu, e concentramos nas tempestades, concentramos nas coisas ruins que nos acontecem. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, tudo estava bem, os seus pés estavam firmes, a água estava sólida. Mas quando ele contemplou a tempestade, ele afundou. E a Bíblia nos traz um detalhe interessante. A minha Bíblia fala assim, que começando a afundar, perceba se a sua Bíblia está dizendo isso também, ele clamou a quem? A Jesus. Gente, ele clamou a Jesus. Imagine a cena. Pedro está aqui agora, a onda foi lá, aconteceu tudo isso que nós já falamos, de repente Pedro afundou. Ele devia saber nadar. O que vocês acham? Vocês conhecem algum pescador que não sabe nadar? Ele deveria saber nadar. Mas uma coisa é nadar em águas tranquilas, sol brilhante, águas calmas, com roupa própria para nadar, e outra coisa é nadar durante uma tempestade, 3 horas da madrugada, tudo escuro, trovões, e Pedro agora realmente estava desesperado. Ele começou a afundar, e ele fez a oração mais curta da Bíblia. Leia aí para vocês verem, que nós não precisamos fazer orações longas demais para ser ouvidas. Foi a oração mais curta da Bíblia. Qual é a oração que Pedro fez? Senhor, o quê? Salva-me! Senhor, salva-me! Imagine se fosse eu ou você que estivesse lá, em lugar de Jesus. Pedro, chegando assim, Pedro, Senhor, me ajuda! Pedro, quem mandou você descer do barco? Senhor, me socorro! Pedro, fica aí, bebe um pouquinho mais de água. Às vezes a gente trata os outros assim, bebe um pouquinho de água. Quem mandou você ser metido? Os outros nenhum vieram para você. Senhor, me salva. Quando Jesus disse, Senhor, Pedro disse, salva-me, Senhor. O que a sua Bíblia diz? Qual é o verbo que está ali? Qual é o tempo que Jesus levou para estender? O que? Na hora. Salva-me. E na hora Jesus estendeu o braço. Nós temos um curso como deixar de fumar. Aí um homem fumava muitos anos, 20 anos, chegou a fumar 3 carteiras por dia. Ele disse, deu o seu testemunho.
Ele disse: eu agradeço a Deus, porque eu tenho a plena convicção que foi Deus que tirou de mim o desejo de fumar, porque eu orei tão intensamente por tanto tempo, e chegou um dia que Deus me deu essa graça. Ele disse: a partir daquele momento, ele disse, eu sentia nojo da fumaça, como se nunca houvesse fumado. Deus pode mudar muita coisa na nossa vida. Aquilo que nos causa tanto prazer pode, de repente, com a graça e a misericórdia de Deus, nos causar nojo. E muitas vezes Ele precisa fazer isso. Nós precisamos dessa mudança. E essa mudança não vem de fora para dentro. Ela vem ou melhor, não vem de dentro para fora, ela vem de fora para dentro. É uma ajuda externa que nós recebemos. É a graça maravilhosa. Então Jesus olhou para Pedro e Pedro: salva-me! E Jesus imediatamente estendeu o braço. Imagine Jesus pegando nas mãos de Pedro, levantou, e quando Pedro agora estava segurando os braços de Jesus, Pedro percebeu que a água o quê? Se tornou novamente sólida. A água estava firme ali, e Pedro não afundava. E Pedro agora, vocês acham que Pedro soltou o braço de Jesus naquela caminhada para o barco? Se fosse você soltaria? Olha só, agora Pedro estava segurando os braços de Jesus. Enquanto Pedro estava segurando os braços de Jesus, a tempestade parou? A tempestade parou? Ainda não. Os trovões continuavam, as ondas altas, os relâmpagos, a escuridão, o barco desbalançando. Mas Pedro estava o quê? Seguro, porque ele estava nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Jesus estendeu a mão, o reergueu. Agora imagine a cena, os dois chegando no barco. Antes aquele Pedrão egoísta, aquele Pedrão orgulhoso, dizendo: olha, o Pedrão aqui com Jesus, nós dois caminhando e tal. Agora o Pedro humilhado, molhado, cansado, assustado. E Jesus: ajuda Pedro. Jesus teve que ajudá-lo a entrar no barco, né? Ajudou Pedro, depois Jesus chegou no barco. E agora, aquele grupo de discípulos que chegaram até a duvidar que Jesus era o Messias prometido, aquele grupo agora reverentemente se inclina e diz verdadeiramente, versículo 33, verdadeiramente és o quê? O Filho de Deus. Na primeira tempestade que Jesus os salvou, acalmou aquela tempestade, eles disseram: quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? Mas agora, na segunda vez, eles já estavam mais amadurecidos, crescidos no relacionamento com Deus. E nessa circunstância, eles são capazes de dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus. Que coisa bonita! Encerrando as últimas lições dessa história. Primeiro, Jesus não repreendeu a Pedro por sua iniciativa de querer caminhar sobre as águas, certo? Jesus admitiu que era uma atitude imatura, mas Jesus não o repreendeu por sua atitude imatura. Jesus repreendeu a Pedro apenas por uma coisa. O que foi que Jesus disse para Pedro? Qual foi a repreensão dele? Ele disse: Pedro, por que você duvidou? Por que você permitiu, Pedro, que aquela fé do início da caminhada não permanecesse, e você permitiu que a sua fé reduzisse? Então, o que Jesus repreendeu a Pedro, porque ele ter deixado a fé no início da caminhada diminuísse com o tempo. Agora, uma outra lição: o mesmo convite feito a Pedro foi feito para todos os discípulos. Para isso a gente tem que tirar o chapéu, porque somente Pedro aceitou o desafio, certo? Todos poderiam ter caminhado sobre as águas se quisessem. É certo que Pedro afundou, mas em toda a história da humanidade, Pedro é o único ser humano que caminhou sobre as águas ao lado de Jesus.
Outra coisa, o barco é o símbolo da nossa segurança, é o símbolo do comodismo. E muitos preferem ficar dentro do barco e não fazem grandes investimentos para Deus, porque não querem correr risco. Não querem correr risco. Sair do barco, nós corremos risco. Pedro afundou, é bem verdade, mas no fundo, ele deu um show de fé e confiança em Jesus. Pedro, aquele homem, antes precipitado, falava demais. Algum tempo depois, Atos 2, se tornou um homem sábio, mudado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 2, 14 em diante, após o sermão, Pedro faz um apelo e 3.000 novos cristãos, 3.000 novas pessoas se unem ao cristianismo e aceitam a Jesus como seu salvador pessoal. Pedro não era mais aquele homem tímido, mas um homem transformado. Pedro se transformou num homem ousado. Atos 4, 9 até o 20. Foram presos, ele e João passaram a noite na prisão. No dia seguinte juntou um grupo para forçá-los a não falar de Jesus. E ele disse: nós não podemos nos calar diante das coisas que vimos e ouvimos. Pedro também se tornou um canal de bênção. Atos 3, 1 a 7, nós conhecemos a história. O aleijado na porta do templo. Pedro e João chegaram, pediram uma esmola. O aleijado pediu uma esmola. E Pedro disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Gente, olha que diferença. Aquele homem que um dia estava afundado no mar, agora tem o poder para dizer: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Se por acaso entre nós temos hoje alguém que está lutando, o barco não sai do lugar, não desanime, meu irmão, porque isso aconteceu com Pedro, mas a sua vida foi transformada, a sua confiança foi ampliada, ele foi lapidado. No livro de Isaías 43, 1 a 3 diz: se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelo fogo, eu não te queimarás. E Paulo deu um conselho a seu amigo Timóteo, no livro de Timóteo 1, versículo 12. Eu estou sofrendo essas coisas, diz Paulo, todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu creio. Estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Nós vamos cantar agora o hino de número 259. Eu sei em quem eu creio. E se você, tocado pela palavra de Deus, pela mensagem desta manhã, sentir que precisa de mais força, de mais poder, para poder enxergar melhor, para poder segurar nas mãos de Jesus, você está precisando disso. Essa é uma oportunidade de se manifestar. Essa é uma oportunidade de se manifestar. Enquanto estivermos cantando esse hino, se você sente que precisa dessa força, eu quero te convidar para vir até aqui. A oração final será uma bênção intercessória, uma oração intercessória, para que você receba esse mesmo poder que fez dele um covarde a um homem vitorioso, poderoso nas mãos de Deus. Deus nos abençoe.